Começamos, Michel. Tudo bem? Tudo, cara. E você, Luiz? Tudo bem também. Michel Bugley, mas não adianta, ele é conhecido como Michel Bugley. Ele tem um currículo muito legal, até a gente estava conversando sobre isso antes. Eu vou ter que ler, Michel, e preciso ler tudo, que é muito legal mesmo, tá? O Michel, ele foi triatleta profissional na década de 90, disputou mais de 150 competições, ele integrou a seleção brasileira em 6 vezes, né, em 6 ocasiões, participou de 2 Ironman no Havaí, venceu provas importantes. Em 98, ele acabou migrando para a corrida de aventura. Em 2001, ele até chegou a vencer o Race Across America, que é uma prova super famosa do ciclismo de ultra distância. Ele ama mountain bike, participou 4 vezes do Cape Epic, que é a mais famosa prova da categoria do mundo. Ele também é empresário, né? E como empresário, ele foi criador do desafio 24 horas de ciclismo, organizou mais de 40 corridas de rua em diversas capitais, foi diretor técnico das 2 primeiras edições do Letap Brasil, esteve à frente do programa de esportes do Pão de Açúcar por 18 anos. Isso é um pouquinho da parte atleta, esporte dele, mas ele também é formado em marketing, ele cursou educação física e até desenho industrial, mas acabou não se formando em ambos, a gente vai conversar sobre isso. E como eu falei, né, o mais importante é que ele tem 2 meninas, a Michelle e a Nina, menorzinha, e é casado, hoje pela segunda vez. Obrigado demais, estou muito feliz, Michel. Sou muito fã seu, muito fã do Endorfina. Hoje ele apresenta um programa genial que já fala sobre isso. E, pô, obrigado demais, obrigado demais. Nada, cara. Para mim é um prazer. Eu te falei, né, cara, assim, e eu acho que vai ser bastante a pauta da nossa conversa aqui hoje. Eu tenho uma característica que eu não sei desde quando que eu tenho essa característica, mas eu sou um cara muito curioso, sou um cara muito aberto. Então, eu não fui um aluno excepcional desses CDFs, mas eu era um cara que cumpria com a minha responsabilidade e nunca repeti de ano e tal. Mas eu tenho sempre essa curiosidade de aprender e de trocar, né? Principalmente de conversar com pessoas que eu acho que são interessantes e que têm histórias para serem contadas. E, a, e aí participar de uma conversa, sabe, muito mais do que eu, para mim é um desafio, mas uma oportunidade. E é isso que eu tenho vivido no Endorfina nos últimos 4 anos e meio. E isso que eu vivi na minha vida e procuro viver na minha vida até hoje e passo isso já para minha filha mais velha, para minha filha mais nova. Tento trazer essa curiosidade. Eu acho que a maneira mais simples de traduzir isso é curiosidade. Então, eu procuro trazer isso para minha família e para mim, e o Endorfina acabou sendo um catalisador disso tudo, onde eu forço, né, entre aspas, onde eu provoco uma troca de informação muito grande, principalmente. Deu uma travadinha, né? Eu tenho que começar de novo, né? Não, tipo assim, uma troca importante que eu faço no Endorfina. É uma troca muito importante que eu faço, que o Endorfina acaba me proporcionando. O Endorfina surgiu por isso, assim, dessa minha curiosidade, dessa minha vontade de estar saindo do ambiente onde eu estava somente trocando espontaneamente, mas eu trocar com pessoas que eu acho que são interessantes, e o fato de eu gravar e publicar isso, né, jogar para o mundo, como eu digo, através da internet, acabou sendo mais um incentivo, porque é notório que minha audiência, claro, não é a maior audiência do mundo, mas é uma audiência já substancial, e as pessoas se aproveitam desses ensinamentos, e já recebi inúmeras mensagens de pessoas que tiveram a sua vida impactada de uma maneira um pouco mais relevante, graças ao que elas ouviram, ou aprenderam, ou entenderam, ou captaram através dos meus convidados. Então eu me julgo hoje um catalisador, um facilitador de divulgar essas histórias dessas pessoas que eu recebo no Endorfina, para que mais e mais pessoas possam, de alguma maneira, aprender. Não que todos tenham alguma coisa obrigatoriamente que aprender com cada um dos convidados,
mas a verdade é que você vai recebendo informação, e eu acho que isso é uma síntese, né, do aprender, né? Você vai atrás das informações, aí você metaboliza ela, você processa ela, você digere elas e você absorve o que você acha que tem que absorver da maneira como você tem que absorver e você acaba de alguma maneira agregando alguma coisa para a tua vida. E o endorfina acabou sendo isso, né? E o que me dá muito prazer, uma coisa que mesmo depois de 250 ela vai pedrada episódio, é uma Demais. coisa que eu gravo todas as vezes, 1, 2 vezes por semana, com maior satisfação e prazer. E é curioso você falar isso, Michel, porque eu estava até comentando que conversei ontem mesmo com fiz essa entrevista, digamos assim, que para mim é mais um bate-papo, porque é tão solto, né? Que é a Luciene, que eu sou muito fã dela, a Luciene Vignoli Müller, e ela estava falando, eu falei assim, Luciene, o que que faz? Né? Ela tem uma história, eu até comentei com você, depois quero até que você pesquise um pouco mais sobre ela. Eu falei, o que que faz você? O que que diferencia essa pessoa que você... Ela vive seus dois lados, né? O lado de extrema pobreza, de extrema, uma certa até violência, né? Ali um ambiente acinzentado. E hoje ela convive com outras coisas, com outro tipo de público, até financeiramente falando, mas culturalmente falando. O que faz essa distinção? O que faz as pessoas vencerem aqui e vencerem aqui, né? Ela falou uma coisa que você falou também, essa curiosidade. Ela tem muito essa sede de curiosidade, claro, que uma humildade também. Eu percebo isso muito em você. A gente conversou uma outra vez, né? E você tem todo um carinho, né, pelos seus participantes. Você estuda a história da pessoa, você tem todo um respeito. Então, é que eu falei também disso, a Trilearning, né, o learning vem de estar sempre estudando, de aprendendo. E você faz isso sempre. Né? A gente conversou uma vez sobre podcast. Pô, você me deu uma aula de podcast, né? Você não é formado em nada ligado à mídia, mas você me deu uma aula disso. Eu falei, meu Deus. Né? Você falou assim, não, eu estudei muito sobre isso. Então, assim, você tem todo um carinho mesmo pela educação, né? Por estar sempre estudando, pela cultura, pela história das pessoas. Isso eu acho genial, né? Então vamos lá. Eu te admiro muito, te falei, admiro muito o seu programa e começou assim meu contato com você. Há uns anos atrás, uns 4 anos mais ou menos, lá no início do Endorfina, uma amiga minha me mandou um podcast seu com o Amilcar, né? Que hoje é um amigo em comum nosso, um cara fantástico, um cara muito iluminado, que no fim virou meu paciente, até o filho dele eu vou atender essa semana, por Legal. coincidência. E aí eu fiquei fã do seu programa e fã seu, logo depois fã seu. Mas um pouco antes do Endorfina, você tem muita coisa, muita história, né, Michel? Até academicamente falando, né? Você formou, outros cursos que você cursou, mas como que foi a sua infância, né? Assim, em relação aos estudos e até ao esporte. Como que caminhou isso? Que hora que uma coisa levou mais à frente? Que horas que outra coisa? Como é que foi essa influência dos seus pais com o esporte ou com os estudos? Como é que você levou isso? Não precisa ser tão pequeno, mas na sua infância, adolescência ali. Legal. Eu tive uma infância, eh, talvez um pouco peculiar para a maioria das pessoas, mas para mim não, porque é a maneira como eu vivi e como eu me recordo, né. Muito embora não tenha feito terapia ainda na minha vida até hoje, eu aparentemente eu não sinto a falta de não ter tido um pai presente. Meu pai faleceu quando eu tinha menos de 3 anos, num acidente de trabalho, o meu irmão tinha 1 ano, minha mãe, acabou tendo que assumir de uma maneira, assim, abrupta, né, a responsabilidade de cuidar dos 2 filhos, mas claro, a perda do marido, ela já era casada fazia alguns anos, mas de alguma maneira, naquela época, né, minha mãe hoje já falecida, teria aí por volta de 80 anos, então, faz muito tempo, era uma época completamente diferente, onde as mulheres tinham outro papel na sociedade. Isso eu só vim a entender muito depois, principalmente depois que eu fui pai e tudo mais. Mas a minha mãe era uma mulher muito rígida, muito dura, eh, e eu tive um padrão de vida super confortável para quem não tinha um pai trabalhando. Minha mãe vivia da aposentadoria que meu pai deixou, porque ele faleceu num acidente de trabalho. E logo ela colocou eu e meu irmão como sócios do Clube Pinheiros, que foi, assim, a melhor coisa talvez que ela tenha feito em termos de investimento mesmo financeiro nas nossas vidas, em paralelo à escola. E a gente saiu da escola onde a gente estudava, que era na frente de casa, assim, literalmente era só atravessar a rua, né, ficava a 5 metros da nossa casa,
para estudar numa escola suíça, chamada Escola Suíça Brasileira de São Paulo, porque meu pai era suíço, meu pai mal falava português, meu pai trabalhava numa empresa suíça na época, hoje é uma multinacional sueca, e ela, aquele típico caso, ela era secretária na empresa, conheceu meu pai, acabaram namorando e casando. E como meu pai faleceu de uma maneira muito abrupta e minha mãe reconhecia nele características muito fortes de uma outra cultura, minha mãe não era nada, não tinha nada de suíço, era só o marido, e meu irmão nasceu lá, por alguma coincidência. A gente foi estudar na escola suíça, porque minha mãe queria que nós tivéssemos contato com a cultura, já que nós éramos suíços também, né, por descendência. E aí eu tive uma vida super diferente na escola suíço-brasileira, até hoje, os meus sobrinhos estudaram lá, um ainda está estudando, mas é uma vida bem diferente das outras escolas, isso eu pude constatar ao longo da minha vida, e em fases da minha infância e adolescência eu gostava, e em outras fases não. Em paralelo, eu era sócio do Clube Pinheiros, e lá eu pratiquei todos os esportes de iniciação, no Centro de Aprendizagem Desportiva, que é o tal do CAD, que existe até hoje, porque eu tinha muita energia. Eu estudava até 3 horas da tarde, que é o sistema semi-integral da Escola Suíço-Brasileira, mas eu chegava em casa, era bicicleta, sempre foi, né, e a minha relação com a bicicleta vem desde muito cedo, assim, bicicleta para mim sempre foi muito mais relevante do que o skate, e super muito mais relevante do que bola, eu nunca joguei bola, nunca fui um cara que jogou futebol. E aí eu comecei a ir para o Clube Pinheiros, onde eu nadei, fiz basquete, handebol, fiz a escolinha de aprendizagem desportiva, e fora da vida da escola e fora da vida do clube, eu tinha vida no prédio onde eu morava, haviam várias crianças da mesma idade que eu, e que o meu irmão, era uma turma enorme, enorme, talvez umas 15 crianças, e aí a gente, né, nos finais de semana ou, né, nas horas livres, a gente brincava muito de tudo quanto tipo de brincadeira, mas principalmente de bicicleta. E aí, por influência de um amigo que morava no mesmo prédio que eu, comecei a jogar polo aquático, porque a conversa das mães era: o Michel tem muita energia, precisa gastar energia. E aí a mãe do meu amigo falou: puxa, o polo aquático está gastando bastante energia do Maurício, põe ele no polo aquático. Então lá fui eu para o polo aquático, e aí começou a minha carreira dita como um atleta, amador, mas que descobriu no esporte. Aí acho que é uma coisa que eu tinha, porque eu não tive influência do pai, não tive influência da mãe, e eu era o irmão mais velho, né? Meu irmão estava sempre seguindo, tentando seguir os meus passos, aquela coisa natural. E aí eu comecei a jogar polo aquático, e com o polo aquático, né, o polo aquático é uma modalidade que, aliás, está chegando no endorfina também, o polo aquático agora. O condicionamento físico é muito, pesa muito, e então a gente treina muito a parte física e, claro, a parte de habilidade com a bola, jogo, claro. Mas a parte física conta muito. Aí eu comecei a correr, eu já pedalava, né, assim, de BMX, eu ia pedalando para o clube, eu já fazia umas idas para o Pico do Jaraguá de bicicleta, com o pai desse meu amigo, coincidentemente do polo aquático. A sua mãe E deixava você bem solto, pelo jeito, né? agora voltou. Voltou. Pode falar que você ia falar e eu não ouvi. Eu falei que sua mãe, então, pelo jeitão, né? Você falou, já andava de bicicleta, ia para lá de bicicleta, fazer BMX e tal. Sua mãe deixava você bem solto. Sim, sim, não eu tenho 52 anos, né, e a gente está falando aí de 10, 11, 12 anos, 13 anos, depois que eu comecei a jogar polo aquático com 13, então faz 40 anos, né. São Paulo não era uma cidade tranquila, mas, enfim, as mães todas, de alguma maneira, deixavam. Claro, eu não podia ficar indo muito longe e tal, eu morava perto do clube, eu tinha algumas facilidades. Eu tinha uma regra que eu não podia atravessar a rua. Uma certa fase da minha vida, eu não podia atravessar a rua, então eu dava volta no quarteirão, eu não atravessava nenhuma rua. Eu passava 1.500 garagens, né, era um bairro lá no Itaim, um bairro completamente residencial, cheio de prédios, mas a regra é assim: você não pode atravessar a rua. Então a gente ficava dando volta no quarteirão, era uma descidinha, fazia a volta, fazia uma subida, pegava lá São Gabriel e descia de novo. E aí no polo aquático eu acabei me encontrando, porque eu adorava.
Eu gostava de estar sempre correndo na frente, fazendo mais abdominal, mais flexão, me esforçando, me inspirando nos mais velhos, porque a gente treinava também com pessoas um pouco mais velhas. Então eu comecei a criar as minhas figuras paternas, né, as figuras masculinas, referências na minha vida, porque até então eu não tinha, né. Eh, e aquilo foi me estimulando e foi aflorando, eu não sei se desenvolvendo ou aflorando, não posso dizer, mas aquilo foi criando em mim aquela história de, cara, assim, você consegue fazer flexão, você consegue correr, você consegue nadar. Eu era o cara que nadava mais rápido da minha turma, e aquilo vai te dando uma satisfação, um prazer, mas a verdade é que jogar a bola em si, eu não jogava bem. Eu tinha algumas vantagens, alguns privilégios, porque eu era canhoto, e canhoto tem sempre uma posição de destaque no polo aquático, porque por questões naturais, né, de você estar no lado certo do campo, né, e da piscina. Então eu tinha algum tipo de privilégio, mas eu não era um merecedor desse privilégio, era simplesmente pelo fato de eu ser canhoto. E aí, passados 5 anos, eu percebi que aquilo não ia muito para frente, eu não ia ser um jogador olímpico, eu não ia ser campeão paulista, eu não ia ter um futuro ali, embora eu também não me recordo se eu queria ser jogador de polo aquático, muito pouco provável, né, até porque não existia aquela história de, ser um jogador profissional de polo aquático. Mas logo eu fiquei, aí eu comecei a correr São Silvestre, muito jovem e tudo mais, por conta da vontade de fazer atividade física, aquilo me dava prazer. Aí comecei a ir até o Guarujá pedalando de madrugada, voltava de ônibus, comecei a fazer algumas aventuras. E aí vi um cartaz no clube de um triatlon, naquela época, né, você só divulgava por cartaz, tinha um telefone, eu nem sei como é que fazia a inscrição. Aí eu pensei: eu vou fazer um triatlon, já nado, já pedalo, já corro", era um triatlon curto. Acabou que, por conta do BMX, ainda nessa época, eu sofri um acidente besta em casa e fraturei o tornozelo, e acabei ficando de gesso aí por algum tempo, e não deu para eu nem começar a treinar para esse triatlon. Mas voltando ao clube, eu vi que haveria um outro triatlon. Aí o que que eu fiz? Eu saí do polo aquático, já estava engessado mesmo, saí do polo aquático, falei: "Tchau, não quero mais", numa boa. E falei: "Cara, agora eu vou colar nessa história de triatlon, que coisa interessante". E aí pronto, comecei a treinar da maneira que eu entendia que era, peguei uma bicicleta emprestada, uma Caloi 10, e fazia um treino por semana de bicicleta no final de semana, nadava um pouco e corria um pouco. Mas nadar e correr para mim era relativamente fácil, porque eu já tinha experiência. E pedalar para treinar era uma novidade, mas eu andava de bicicleta, então não foi um grande martírio. E fui fazer o meu primeiro triatlon em março de 88, sozinho, de carro, tinha acabado de fazer 18 anos, e a experiência que eu percebi que muita gente tem do triatlon. Você faz a primeira prova, você acha que você não vai aguentar, você tem essa sensação de que você está quase morto, mas a hora que você cruza a linha de chegada, você fala: "Caramba, eu consegui". Dá uma sensação boa, né, de prazer, de endorfina. E já quer de A novo. Aí você já fala: "Cara, eu vou fazer mais um, pelo menos para ver como é que é e ver se eu melhoro, né". Cara, aí daí foi. Enfim, também por bastante esforço e algum condicionamento físico já do polo aquático, e essa energia que eu tinha, que eu ainda tenho hoje, né, embora muito mais baixa, mas eu percebo que para minha idade eu tenho bastante energia ainda. Eu acabei tendo resultados muito bons, assim, fui galgando, né, os degraus, não saltei logo para ser campeão, mas eu fui sendo uma promessa que ia aos poucos realizando e tendo desempenho. E também, através do Clube Pinheiros, eu fui convidado, aí já fui fazendo amizade, já vi que tinha que praticar o ciclismo na USP, né, que é o centro de ciclismo aqui em São Paulo, até hoje. E aí comecei a conhecer as pessoas, e aí eu fui convidado para integrar uma equipe, como sendo, tipo, a promessa da equipe, que ganhava, claro, só além da ajuda de custo de inscrição, de viagem e tudo mais, ganhava roupa, que era uma marca de roupa, uma confecção, mas para quem não estava esperando nada, aquilo era o máximo, né. E eu também não era um grande triatleta, eu estava começando na carreira, mas isso tudo foi muito rápido, acho que não durou nem um ano até eu ter já um patrocínio. E claro, aquilo vai te estimulando, eu acabei entrando em educação física, por conta dessa minha paixão pelo esporte. Com 18 anos eu já prestei e entrei direto em educação física, então meio que eu comecei no triatlon em paralelo à educação física, e aí fiquei no triatlon por 9, quase 10 anos, de uma maneira
profissional na medida do possível, né? Ainda morava com minha mãe, eu não tinha condição financeira de pagar todas as minhas despesas, mas os patrocínios foram melhorando, você vai ganhando salário, você vai ganhando uma ajuda de custo cada vez maior, dá para viajar para alguns lugares do mundo com tudo pago e tudo mais. E do lado da educação, o que aconteceu? Passados, acho que 1 ano do curso de educação física, houve uma greve enorme na USP. Se a gente der um Google aí, deve achar, apesar das inúmeras greves da USP, mas a gente teve uma greve lá em 1988, 89, que durou, acho que, pouco mais de 6 meses. Nossa. E durante esses 6 meses, eu ia para a USP, né? No começo você vai todo dia achando que vai ter aula, fica aquela coisa de greve, de não greve, de greve, não greve, né? Era uma greve dos professores, e aproveitava e já treinava na USP, né? Eu ia e já treinava, e saía da USP, ia para o clube, nadava, eu nunca nadei na USP, mas eu já corria, já pedalava, ia para o clube, nadava, o Clube Pinheiros é do lado da USP, e acabou que eu fui cada vez mais me envolvendo no esporte, a aula voltou, né? Acho que teve mais 3 meses de aula, veio de novo uma greve, e uma greve que eu acho que durou também por volta aí de 6 meses de novo. Foi a hora que eu falei: "Cara, eu não vou mais voltar. Eu vou fazer uma outra coisa". Eu já estava tendo alguns conflitos, né, porque a faculdade é muito solta, né, a faculdade não é o que a gente está acostumado na escola, e embora eu para fazer o colegial numa outra escola brasileira, que era bastante solta, eu ainda carregava muito do que eu achava que era educação, uma educação mais controlada, onde você tem lista de presença, onde você é obrigado, onde te controlam. Na faculdade não é nada disso. Minha mãe não tinha base para me dizer, para me orientar, e eu não tinha mais ninguém para conversar. E então eu acabei largando a educação física com esse pretexto de que, cara, pelo menos eu estava fazendo alguma. Sempre. Voltou? Voltou. Sabe, sempre com pretexto de. Você largou a faculdade com pretexto Ah, de. aí eu larguei a faculdade com esse apoio, com esse pretexto de que eu estava trabalhando e que eu não estava ocioso na vida, né? Não ia Trabalhando, parar você fala, é o atleta mesmo, né? Como trabalhando atleta. como um triatleta. Aí até então eu treinava um absurdo, né? De horas por dia, viajava. A minha vida, eu acabei encarando o triatlon de uma maneira muito séria, como eu encarei o polo aquático e o condicionamento físico, mas agora eu poderia me dedicar, já que eu fui incentivado por essas greves tão longas, eu pude me dedicar ao triatlon de uma maneira que não gerou muito questionamento da minha mãe. Minha mãe só falou assim: olha, então você não está gostando da educação física, faça alguma outra coisa, uma faculdade que não seja. Ela tinha condições de pagar, porque a chance de ter greve é quase zero. E aí foi que eu prestei arquitetura e educação e desenho industrial, entrei no Mackenzie melhores, eventualmente, do que eu ficar num curso que eu não estava contente. Deixa eu fazer umas perguntinhas só, porque assim, eu entendi que você, né, treinou muito, levou muito a sério o esporte, tinha um certo destaque, tanto físico como né, até se falou do canhoto e tal, mas no colégio, você estava num bom colégio, e rolava uma pressãozinha já, Michel, do tipo, e aí, você vai fazer o quê? Vai ficar só no esporte, sua ou da sua mãe? Não sei, rolava alguma coisa assim? Você vai seguir essa carreira mesmo? Você não quer prestar outra coisa? Não tem nada que te chamava a atenção em outra área, fora a parte de esporte, não? Então, como eu me encontrei no esporte dos 13 aos 18, foram, né, os últimos 5 anos antes da fase adulta, e os últimos 5 anos antes de você ter que decidir o que você vai ser, né, ou que você vai decidir estudar, pelo menos num primeiro momento. Naquela época a gente achava que era o trabalho, ia ser o trabalho a vida inteira, né? Hoje em dia eu não tive dúvida, e minha mãe via que eu adorava aquilo, que eu tinha uma aptidão física, muito embora não tinha habilidade manual. Ela via que eu gostava,
né, que eu me dedicava, que eu dormia cedo, eu acordava cedo para treinar, eu fazia minhas viagens de bicicleta, passei a me preocupar com a alimentação, aí comecei a comer tudo integral e tal. Então minha mãe não se opôs, né, acho que ela não está mais aqui, eu nunca acabei conversando com ela sobre isso, mas ela não se opôs, pelo menos não que eu me recorde. E eu acabei prestando somente educação física e somente na USP, e acabei entrando. É que é engraçado porque, por exemplo, aí você falou assim, eu desisti, enfim, né, ali, tranquei e tal, por motivos óbvios, né, pela incerteza, começa a ter uma decepção, né? Aí você foi fazer arquitetura, né, ou seja, são coisas distintas, mas e da onde que veio essa arquitetura em você? Né? Já Então, tinha é alguma coisa? porque eu sempre gostei de desenhar. O meu pai, ele era desenhista também. Meu pai, ele tocava piano, ele desenhava. Ele, por ter essa cultura europeia, ele era o cara que fazia tudo em casa, desde trocar uma lâmpada, né, que é elementar, a consertar um carro. Ele tinha essa, e eu nunca vi isso, né? Eu herdei isso geneticamente. Eu não consegui levar a sério tocar instrumentos, enfim, não levei adiante tocar instrumento, tentei, mas e não foi. Eu gostava muito de desenhar. Cheguei a fazer Escola Pan-Americana de Arte, fiz vários cursos lá, eu adorava desenhar. Eu cheguei a fazer tatuagem no Guarujá, no verão, para você ter uma ideia. E adorava desenhar. E aí eu logo, não sei da onde que eu tive essa ideia de que, cara, desenho industrial é um lugar que eu posso extravasar minha criatividade e, enfim, embora não seja desenho, né, literalmente o desenho só no lápis e no papel, mas pode ser uma coisa que eu possa. Foi uma alternativa natural dentro do que eu gostava de fazer, já que eu não tinha o exemplo de um pai engenheiro, de uma mãe, ou, sei lá, dentista, advogada, né? E de fato, assim, pensar em ser ou um engenheiro, ou um advogado, ou um médico, não tem nada a ver com a minha personalidade, né? E aí eu prestei arquitetura e desenho industrial e equivocadamente, me arrependo até hoje, eu escolhi desenho industrial, eu devia ter escolhido arquitetura, né, que é uma coisa que me fascina até hoje, eu sou super curioso para assuntos relacionados à arquitetura. Mas veio dessa e as minhas 2 filhas adoram desenhar, eu estimulo elas, a gente desenha juntos, minha filha mais velha desenha, enfim, né, como uma moça amadora, mas desenha super bem, adora desenhar, então a gente tem um pouco dessa veia artística e eu tento levar isso para minhas meninas também. Quando você começou a cursar o desenho industrial, que você já me falou que acabou não concluindo, você achou que você ia para essa carreira ou você ainda falou, vou fazer por fazer, para ter um diploma, mas meu negócio mesmo é esporte, eu vou seguir isso? Como é que estava? O coração ali estava pulsando mais para onde? Na verdade, o que, assim, qual que era o que eu me recordo, tá? Não tenho, assim, uma memória muito clara disso, mas, o que eu imagino que tenha acontecido, como eu sou um cara muito intenso e perfeccionista, eu imaginei na minha cabeça que não ia dar certo eu levar a faculdade, nas coxas, como eu sei que eu poderia, né, muitas faculdades dá para se levar nas coxas, eh, e ser um bom triatleta. E aquela história de eu estar tendo resultados bons e estar me dedicando, acaba sendo meio que uma muleta, né, porque, se eu pudesse voltar atrás hoje e mudar isso, eu mudaria. Se eu fosse minha mãe, eu teria sido mais rígida comigo mesmo, com o Michel, porque, eh, não necessariamente pelo fato de você ter o diploma, né, ter que ter o diploma, mas pelo fato de você estar, vivendo uma vida que não é monotemática, como é só o esporte ou também como é só o estudo, você abrir a cabeça. E provavelmente, se eu tivesse, levado adiante qualquer uma das faculdades que eu iniciei, eh eu poderia até não estar trabalhando com isso hoje, mas, teria me dado muitas experiências, ou muitas vivências, ou muitas amizades que eu não tive. Em compensação, e aí eu posso refletir isso com muita clareza, hoje,
né, depois de ter vivido tanto tempo dentro do esporte, continuo de alguma maneira envolvido com esporte, praticando esporte todo dia, o esporte de fato, ele é o alicerce da minha vida. Porque tudo que eu tenho hoje, de amizade, de conquistas financeiras, de aprendizagens, de experiências, todas vieram através do esporte. E claro, eu sempre fui optando pelo caminho do esporte, mas naturalmente eu me encontrei nesse métier. Naturalmente era uma coisa que me satisfazia, pelo menos sempre me satisfez as minhas necessidades, inclusive de aprendizagem e de curiosidade. Por exemplo, eu nunca tive um técnico. Eu sempre fui um cara autodidata. E durante a faculdade de educação física eu aprendi alguma coisa, embora não tenha feito muitos anos, mas eu sempre li, eu sempre estudei, eu tenho facilidade com línguas, então desde cedo eu lia em inglês, buscava conhecimento, seja de revistas, seja de matérias em livros e tal. Então essa curiosidade e essa vontade de estar me dedicando e como eu sou um perfeccionista, acabou tendendo para assim, tipo, você está começando uma faculdade agora, você está com 1.500 oportunidades no triatlon. E não que eu achava que eu fosse ser o campeão do Ironman ou o melhor triatleta do Brasil ou do mundo, né, que eu nunca fui, muito longe disso. Mas era uma coisa que acabava servindo mesmo como uma muleta, né, e isso eu ouço algumas pessoas falando hoje, jovens, né, atletas, no Endorfina, e alguns episódios eu até tento dar uma de pai e dar uma opinião, tipo, olha, mas tem outro lado que você precisa desenvolver. Primeiro que o atleta não dura para sempre, né? Por melhor que você seja. E depois porque você ter um outro lado onde você desenvolve, mesmo que seja de uma maneira não prevalente nessa relação de esporte e outra atividade, cara, vai te dar substrato para que você eventualmente até seja um atleta melhor, que seja para aprender a ler um contrato que você vai ter que assinar de patrocínio, e você entenda, você não dependa de alguém para te explicar o que está escrito ali e você meio que assinar com base na opinião dos outros, né? Então, eu tenho esse arrependimento, assim, eu acho que eu poderia ter levado a sério qualquer uma das outras faculdades que eu fiz, terminado. Hoje, ainda eu digo isso para minha filha, né, minha filha de 22 anos, você tem toda a energia do mundo, eu não tenho mais essa energia de fazer 1.500 coisas, embora eu seja um cara que tenha bastante energia. Então faça 1.500 coisas, porque, daqui a pouco você não vai ter tempo, você não vai ter oportunidade, enfim, as prioridades vão mudando na vida. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu teria concluído qualquer uma das, mas não sei se eu teria trabalhado ou não com elas, né. A verdade é que depois eu saí do triatlon, migrei para outra modalidade que eu sou apaixonado, que é a corrida de aventura, e depois acabei me dedicando somente ao ciclismo de ultras distâncias, as provas de mountain bike e tudo mais. Tive outros trabalhos como empresário no ramo de estacionamentos, depois no ramo de organização de eventos esportivos, que me davam satisfação, principalmente o de organização de eventos esportivos, onde eu não sei se as faculdades que eu fiz, fizeram muita falta, mas eu tenho certeza que teriam agregado, que sejam detalhes para que eu pudesse performar melhor nas atividades que eu performei, porque eu bati muito a cabeça, seja no ramo de estacionamentos, eu tive alguns estacionamentos por São Paulo, seja quando eu empreitei na organização de eventos esportivos. Eu percebia que eu tinha algumas coisas que eu não tinha o conhecimento, e eu não tinha talvez nem tempo ali para aprender naqueles momentos, porque são momentos que você está na vida na prática, né, o trem está andando, não dá para você parar, querer aprender alguma coisa para poder aplicar. Mas aí enfim, a gente vai driblando, né, as necessidades e vai arrumando pessoas que fazem isso para você, você arruma sócios e aí você vai desenvolvendo outras habilidades, outras valências que o esporte me ajudou muito a fazer, que é essa história de construir relações, né, de você fazer amizades, de você poder tentar, com bastante precisão, identificar quem são as pessoas que podem te agregar, as pessoas que não te agregam tanto, né. Então, eu não tive grandes percalços na minha vida, profissional e pessoal, eu acho que muito, em consequência disso, né, através do esporte, as pessoas que eu convivi, que eu convivo até hoje, que são do meio esportivo, eu acho que eu tenho um pouco de habilidade, de experiência adquirida para identificar quem são as pessoas que
podem te agregar e as pessoas que não te agregam tanto, que você não precisa se envolver tanto, você pode manter uma distância razoável para que você não sofra, enfim, nenhuma decepção, seja numa amizade, num relacionamento pessoal, profissional. Muito interessante você falar isso, porque eu concordo em tudo. Eu conversei, fiz um bate-papo com a Fernanda Venturini, e a gente falou sobre a educação do modelo americano, né? Que relacionado ao esporte, né? Que eu acho bem interessante. Tanto que jogadores, né? Estrelados e tudo, eles têm uma formação acadêmica. Exato. Tá, e daí? Bom, e daí é que é o que você falou mesmo, né? Você vê que até as entrevistas eles se portam melhor, né? Pois é. E com isso a carreira, a aposentadoria e toda a administração da família e até financeira deles acaba sendo melhor, porque o estudo traz isso, né? E não estou falando só de diploma, como um todo. E ela também falou que o Bernardo, né, o Bernardinho, ele sempre foi um cara muito entusiasta da educação. Porque ele é professor, né, tudo lá na GV do Rio e tal. E ele pegava muito no pé das meninas que não tinham formação, pelo menos a básica. Ele falou, não, vai ter que estudar, vai ter que estudar. E pegava no pé, pegava no pé, pegava no pé. Isso para algumas fez muita diferença. E a Fernanda falou a mesma coisa de você, que elas sente um pouco disso mesmo, né? Do estudo, da leitura. Claro que o esporte trouxe muita cultura, né? Línguas, enfim, network e tal, mas faz um pouco de falta mesmo. Eu queria perguntar para você, se você acha, eu imagino a resposta, mas que por você ter sido um atleta, mesmo nessa época juvenil, digamos assim, da adolescência, você acha que o esporte traz uma disciplina importante para os estudos, Michel? Assim, o que que eu acho? Eu tenho experiência em 2 modalidades, né. Na primeira modalidade, ou muita experiência, ou mais experiência em 2 modalidades, no polo aquático e no triatlon. Pela idade que eu joguei polo aquático e pela idade que eram, então, as pessoas com as quais eu convivia, né, embora tinha pessoas mais velhas, o e é uma das coisas que eu quero discutir agora a partir, né, de alguns episódios para frente, que eu vou começar a abordar também o assunto do polo aquático, que me interessa bastante, eu acho um esporte fascinante. O polo aquático era uma modalidade que, enfim, né, todo mundo no Clube Pinheiros tem um padrão social mais ou menos, equivalente, né, são pessoas privilegiadas, que usavam o polo aquático como uma maneira de estar, extravasando energia, de estar fazendo uma atividade física, de estar fazendo alguma atividade, né, no contraturno escolar, e não é um esporte que profissionaliza, né, até hoje é um esporte que é difícil, né, mais ou menos como a natação, né. O atleta que não tem uma bolsa pódio, uma bolsa atleta, por exemplo, na natação ou no polo aquático, ele pena para viver disso, né. Existem sim pessoas, mas não é um esporte profissionalizado como outros esportes são, ou mesmo o triatlon, né, que é um esporte que tem sim atletas profissionais que representam empresas. Agora, Então né, Michel? Porque há agora, 20 anos sim, atrás também. sim. É que o polo aquático, infelizmente, acho que não evoluiu. Mas enfim, então a minha experiência do polo aquático era essa. E aí você via que tinha pessoas completamente indisciplinadas, em todos os sentidos, de matar treino, de chegar atrasado, de avacalhar, de roubar, né, entre aspas, mas jogavam super bem. Então, e eu vejo um paralelo aí muito grande com o futebol, né, que é uma coisa que a gente, consegue ver de uma maneira mais ampla, né, tem tipo, né, da minha época, o Romário, é um cara que não treinava nada e chegava lá e jogava e ganhava, né. O esporte, o futebol também se profissionalizou, mas ainda existe espaço para isso, eu tenho impressão, até pela cultura das pessoas que tomam conta e tal, que é uma cultura um pouco mais antiquada aqui no Brasil. Essa é uma observação minha, eu não entendo quase nada de futebol, tá, pessoal? Quem estiver ouvindo aí, se achou que eu falei besteira, pode ser mesmo, mas, o polo aquático era assim, e depois todo mundo em algum momento para fazer alguma faculdade ou continua, mas aí já vai jogar o tal do master, porque está fazendo faculdade e trabalhando e enfim, né, as pessoas acabam se afastando do polo aquático de uma maneira que se dedicam mais. No triatlon, o que que eu percebi? Era um esporte, principalmente naquela época, né, a pessoa já vinha de uma outra modalidade, como eu, ele estava buscando alguma outra coisa, uma curiosidade, uma aventura, um esporte novo, e aí a gente tinha todo tipo
de pessoas, de característica de pessoas, mas a grande maioria fazia só por fazer, porque tinha trabalho, porque tinha, enfim, outras obrigações, família e tudo mais, mas só ficavam, a gente percebe, e eu digo isso com muita nitidez na minha memória, só ficava no esporte quem tinha disciplina. A pessoa é atraída pelo triatlon, principalmente aquela época que era tudo novidade, a gente não sabia de nada, você tinha que fazer para experimentar. Hoje em dia o cara lê, compra livro, o cara vê vídeo, né? O cara tem uma... Quando o cara entra, o cara já sabe o que ele vai fazer. Naquela época era uma curiosidade. O cara vinha de uma outra modalidade, como foi o meu caso, como era o caso da maioria das pessoas. O cara não entra assim, eu vou fazer um esporte, vou começar e eu vou fazer triatlon. Naquela época não era assim, né? Enfim, e aí a gente percebe que as pessoas que ficavam eram as pessoas que tinham essa disciplina e que aprendiam na marra que não basta só você se dedicar para que você tenha um resultado, você precisa ter um pouco de talento, você precisa ter, enfim, algumas outras valências, algumas outras características para que você tenha um resultado. E mesmo assim você precisa ter, alinhar suas expectativas com o que você entrega para realizar aquela prova, ou aquele treino e tudo mais. Mas, e aí, no meu caso, e no caso de tantas outras pessoas que eu conheci, que vinha conhecer, que eram os maiores triatletas do Brasil na época, eram pessoas que tinham um algo a mais, de se dedicar um pouco mais, de ter um pouco mais de disciplina, vontade e aptidão para ter resultado. Mas eu acho que o triatlon ele é seletivo. Eu não acho que o triatlon, hoje talvez sim, porque as pessoas já começam praticando triatlon, né? Eu mesmo já gravei com várias pessoas que nadaram um pouco e daqui a pouco já são triatletas e triatletas bons. Tá cheio de criança que diz para o pai, eu quero começar a fazer uma modalidade, eu quero fazer triatlon, pai. Com todos os obstáculos que o triatlon oferece aqui no nosso país. Mas eu não posso te dizer que o triatlon ele ensina a disciplina. O esporte, ele te dá os instrumentos para que você aprenda. Mas a gente percebe que tem muita gente que não pega, né? E tem gente que pega. Tem gente que capta isso, que tem algum tipo de aptidão. E o triatlon, ele tem uma característica, vira e mexe eu converso isso com amigos e convidados, o triatlon, eu acho que ele atrai mais, ele retém mais pessoas que já têm essa tendência de serem um pouco mais organizados e um pouco mais, não é bitolado, um pouco mais, eh, como é que eu posso dizer? Assim, que um pouco mais, com mais fome, eu não estou encontrando aqui a palavra, porque o triatlon, ele não é um esporte como a maioria talvez dos outros, você precisa viver o triatlon. Como ele é um esporte que são 3 disciplinas, e por mais que você não treine as 3 todos os dias, e os amadores não fazem isso, mas você vai ter que se dedicar para correr, se dedicar para nadar, se dedicar para pedalar, e normalmente, né, são em lugares completamente distintos, você vai ter que se deslocar, você vai ter que ter turmas, é uma modalidade que eu acho que atrai as pessoas que têm um pouco mais dessa vontade de estar, talvez mudando a sua vida ou de estar, incorporando o esporte como parte da vida. Porque é por isso que eu admiro médicos ou outras profissões que são profissões praticamente 24 horas por dia, onde a pessoa se dedica ao triatlon, né, por exemplo, um psicólogo, um psiquiatra, porque é muito mais complicado, eu tenho certeza, né, porque são profissões que o cara não desliga e fecha o computador e acabou, né, um médico, um psiquiatra, um psicólogo, ele está sempre disponível para os seus pacientes e tal. Então eu acho que o triatlon é uma modalidade, é um esporte um pouco diferente nesse sentido. Então, a hora que você entra e se encontra naquela tribo, aí vem um efeito negativo, você só vê pares. Então, é bizarro, porque eu que já não sou mais um triatleta, né, porque eu não estou mais competindo, muito embora eu nade e pedale, mas eu convivo com os triatletas, é curioso, porque acordar às 4 horas da manhã é normal para o triatleta. Você conversa isso para qualquer pessoa, o cara acha um absurdo, né? Você falar que vai passar o sábado pedalando 4, 5 horas sem parar, cara, o pessoal não acredita. E entre os triatletas isso é normal e talvez seja pouco, né? Então você cria também uma bolha que tem um lado bom, mas também tem um lado ruim,
né? Porque aí você está só entre os seus pares, ninguém provoca ninguém, tá todo mundo naquela coisa que disse muito bem um convidado aí faz pouco tempo, isso pode acabar sendo uma muleta. Não é à toa que a gente vê pessoas que não desempenham bem no trabalho, não desempenham bem na vida pessoal, na vida familiar, mas vão bem na vida esportiva, porque o cara está colocando todas as fichas naquela cesta, todos os ovos naquela cesta, porque ao redor dele está todo mundo assim, mas ele esqueceu um pouco da família, ele esqueceu que a mulher está querendo de vez em quando sair num sábado à noite, ele não quer porque ele vai acordar às 5 horas da manhã no domingo, né? Então o triatlon tem esse desequilíbrio que acaba muitas vezes prejudicando a vida das pessoas. É interessante você falar isso também, porque assim, putz, são tantas perguntas que quando você vai falando me surgem, né? Mas você comentou até, voltando um pouco da história da sua filha, né? Assim, Michele, né? Michele. Michele, teste tudo, você tem que testar, faça o que você tem que fazer. Essa é a hora de você provar de tudo um pouco, né? E ver o que realmente você quer, não que isso vá permanecer, perpetuar a parte da sua vida. A gente sabe que hoje não é assim, né? Na época dos nossos pais, talvez fosse, né? O emprego pós da vida. Mas teste. Kobe Bryant falava muito isso, né? Teste tudo. Ele falava muito relacionado aos esportes, né? Pratique tudo que você puder para você ver em alguma coisa que você tem o talento. E até que você comentou da sua mãe, que talvez faltou um pouquinho de pulso ali. Ela falou assim, trazer um pouquinho talvez para a realidade. Ele falou, olha, será que, não sei se você vai perpetuar nisso, então talvez se você der um pouco mais de atenção, um pouco mais de foco, um pouco mais de atenção para o estudo, que seja, não precisa ser o diploma. Eu perguntei da disciplina em relação ao esporte, o triatlo em si, que eu acho que, pô, o cara é demais de disciplinado, de metódico, seja o que for. Eu gosto muito, até um certo sonho até que eu tenho de competir, mas eu digo da disciplina porque eu acho que, pelo menos nas grandes universidades aqui em São Paulo, até no Brasil, e nos grandes cursos, que a concorrência é muito grande, muitos atletas e ex-atletas passam em grandes universidades, em grandes cursos, né? E conheço alguns até, né? Que disputaram o Pan-Americano, de judô, foram federados, disputas brasileiras de basquete, natação, alguns, e claro que depois abandonam, tênis, já vi, depois abandonam porque vão cursar a faculdade, no caso eu conheço medicina. Porque traz essa disciplina do esporte, né? Desde cedo, de acordar, praticar e tudo, e sabe que aquilo é momentâneo, pelo menos, né? Não encaram aquilo. Então, sabe que talvez tenha que estudar por 1, 2, 3 anos, assiduamente, sabe? Mas que isso vai render fruto, né? Geralmente rende. Eu queria perguntar uma outra coisa para você, que uma vez eu escutei isso de uma mãe. Eu era moleque, eu pratiquei bastante esporte, principalmente esporte, mais esporte indoor, né? E até tenho um certo talento, mas nada que fosse também vingar como atleta. Que bom que eu me toquei a tempo. Que eu me toquei a tempo, né? Mas até então meus pais também não tinham essa noção, né? E nem é questão de amor, mas não tem essa noção mesmo de falar, Luiz, dá uma segurada, não vai, tá? Não tinha, mas fui indo, até que eu mesmo me toquei. Mas eu lembro bem que esse colega meu, que por coincidência ele é médico, ele tem um certo talento, mas também nada sobrenatural. E ela falou, eu falei assim, pô, falei para ela, né, para a mãe, até tem um convívio legal, eu falei, pô, mas ele é tão bom. Depois eu fui entender isso, né, o amor de mãe também. Falou, Luiz, o esporte no Brasil, pensando para ser atleta, viver disso e tal, é para quem, entre aspas, tá? É para quem ou tem um dom realmente muito diferenciado, ou para quem não tem opção, né? Isso me deu, na hora, eu tomei um soco assim no estômago e me fez refletir muito, sabe? Eu só fui entender isso depois de 1, 2 anos. Eu falei, tem sua razão, né? Infelizmente, né? Não é um país estruturado em termos de esportes, principalmente com os esportes que você praticou muito, imagina, polo aquático, o triatlo. Hoje as coisas são, né? Mídia mostra bem melhor, de uma forma bem mais fácil, mas, pô, há 20, 30 anos atrás, meu Deus, né? Surf, que seja. Já vi entrevistas com surfistas que foram aí, o cara é tido como vagabundo, isso é um absurdo, né? E tal, enfim. Mas o que você acha dessa frase que ela falou, Michel? Ela puxou o menino para o estudo, e deu certo. O cara realmente tinha um talento para o estudo e vingou e tudo tal, o cara tá super bem. O que você acha disso, dessa frase que ela falou? Cara, assim, ela é muito verdadeira, né? Assim, a verdade
eu acho que a pessoa que está nos assistindo aqui, ela não precisa concordar com o que eu estou achando ou o que você acha. A gente precisa fazer uma observação. E aí, se a gente for, por exemplo, para o triatlon, né, que é o assunto aqui, quem são os triatletas brasileiros que vivem do triatlon e que conseguiram conquistar alguma coisa vinda do triatlon e que tem uma vida relativamente confortável? Eu conheço a grande maioria deles, dos triatletas da minha época, que foram os melhores triatletas do Brasil em termos de geração em relação ao mundo, né? Leandro Macedo foi campeão do mundo, Alexandre Manzan foi campeão do mundo, Fernanda Keller foi a melhor triatleta disparada, né, de longa distância que o Brasil já atleta, homem e mulher, que o Brasil já teve até hoje, e foi 6 vezes terceira colocada no Ironman do Havaí, que não é pouco, é um campeonato mundial, né? Então ela foi 6 vezes medalha de bronze, não conseguiu prata nem ouro, mas assim, a gente vê que essas pessoas construíram alguma coisa, mas nem de perto, nem de longe, perdão, nem de longe, o que um jogador de futebol, e não vamos falar de um Neymar, né, não vamos falar desses que são também os outliers, né, as pessoas que tiveram um sucesso extremo, né. Mas a gente fala de jogadores medianos, eles precisam trabalhar até hoje, né, talvez compraram uma casa, um apartamento, mas assim, são pessoas que precisam ralar muito para poder pagar o seu sustento e precisaram fazer o dinheiro que eventualmente eles ganharam durante a sua época competitiva, precisaram se desdobrar para fazer o seu dinheiro, investir, aplicar direitinho, para fazer o seu dinheiro render alguma coisa, para que pudesse dar para eles algum tipo de conforto ou de colchão, para que eles pudessem fazer outras coisas. Que eu acho que é completamente diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Claro, tem sempre os que ganham milhões e milhões de dólares, mas eu tenho a impressão que na camada mediana dos atletas que não foram os melhores, mas tiveram algum tipo de destaque, o cara consegue, né, é uma sociedade um pouco mais justa nesse sentido, o cara consegue ganhar alguma coisa enquanto ele está rendendo, ele consegue ganhar alguma coisa ao ponto de ele, tudo bem, não precisa se aposentar com 30 anos e nunca mais fazer nada da vida, mas, e eu também não tenho conhecimento, né, estatístico disso, mas eu tenho a impressão que a pessoa vive de uma maneira muito melhor, como vivem todos os cidadãos, né, de uma maneira muito melhor, porque lá a distribuição de renda é um pouco mais igualitária. Então, o que eu vejo e que me espanta um pouco, já olhando para alguns convidados como se eu fosse pai deles ou um tio, pessoas que estão completamente cegas, entre aspas, pelo esporte, ou mal orientadas, ou iludidas, ou têm uma vontade muito grande, né? Porque às vezes realmente não é nem por mal, nem por falta de conhecimento. O cara tem uma vontade tão grande de ser o campeão, mas eu conversei isso no último episódio do ano de 2021 com a psicóloga Carla Di Pierro, que é psicóloga aí super tarimbada aí do Comitê Olímpico, atende Bruno Fratos, atende, enfim, Ana Marcela e tudo mais. Ela já tem feito esse trabalho, ela revelou, eu fiquei super contente, eu não sabia, embora ela seja minha amiga, a gente nunca tinha conversado a esse respeito, de orientar os atletas que eles têm que pensar já sim na carreira 2, né, na sua aposentadoria da carreira 1, que é a carreira de atleta, mas não quando falta um ano ou o cara já está quebrado e não está mais rendendo. Antes do cara chegar no topo, olha, tudo bem, você quer uma medalha, tipo a Ana Marcela, né, por exemplo. E eu fiz essa provocação para ela. O que a medalha de ouro da Ana Marcela Cunha na maratona aquática vai render para ela, para o futuro dela? Vamos supor que ela se aposente agora. Cara, em termos práticos, quase que nada. Ela deve estar ganhando um dinheiro bom agora, mas não são milhões de reais por mês. Não é uma coisa que, né, ela vai eventualmente poder viver de renda, de aplicações simples. Então, assim, aí ela vai fazer o quê a hora que ela parar? Com 35, com 36? Cara, que é uma idade super jovem. Quando a gente tem 18, a gente não acha, né? Mas quando a gente tem 50, você fala, cara, você tem a vida inteira pela frente, né? E a Carla revelou que o Comitê Olímpico está preocupado, que já houve um curso, se eu não me engano, do Comitê Olímpico Internacional, até para falar disso,
né? Como orientar as pessoas a estarem pensando numa segunda carreira, não é uma aposentadoria. O que você vai fazer na tua aposentadoria? Como se você tivesse 70 anos e, né? Não, é uma segunda carreira, né? Então, tentar manter um estudo e que seja, fazer uma faculdade em 7, 8 anos, da maneira que dá, Sim. né? Hoje, ainda mais agora com o ensino remoto, e agora depois da pandemia, que a gente descobriu que dá para fazer muita coisa remotamente, até para te dar mais, coisa que eu falei no começo, até para te dar mais subsídios psicológicos e culturais, para que você possa aproveitar melhor, inclusive, as oportunidades e os momentos que você está tendo como atleta, né? Eu já conversei com vários atletas que foram para países XYZ e o cara não sabe nem a língua que fala naquele país, o cara não sabe nem, sei lá, qual é a capital do país. E não que isso seja relevante, mas isso é cultura, né? Isso, ao longo da vida, isso vai trazendo para a pessoa um substrato para que ela possa se relacionar melhor, para que ela possa se comunicar melhor, e por aí vai, né? Então, eu acho que o esporte no Brasil, de uma maneira geral, ele privilegia realmente quem tem esse talento excepcional, e aí pode ser um Guga, pode ser um Gustavo Borges, que são pessoas que vieram já de um berço, né, de uma classe média, né, não foram pessoas que não tinham outra opção, um Xuxa, a natação tem muito disso, né, pessoas que já têm um padrão de classe média alta, e que aproveitaram a natação, e você vê, Guga, o César Cielo, o Gustavo Borges, por exemplo, até o Xuxa, média alta, não sei todos exatamente, mas classe média no mínimo, e todos estão tendo algum tipo de sucesso hoje financeiro profissional numa segunda carreira, pós natação ou pós o tênis, no caso do Guga, com certeza, né, ou quase com certeza, porque vem já de um nível socioeconômico melhor e provavelmente tiveram estudo, provavelmente fizeram sim a sua faculdade, no caso dos nadadores que vão fazer os cursos lá fora, as faculdades lá fora e nadam pelas faculdades, pelas universidades, quer dizer, eles aproveitaram oportunidades que um jogador de futebol não tem, né, um triatleta não existe essa cultura, e não existe a cultura no Brasil, né? No ciclismo a gente está observando agora jovens talentos brasileiros que são de fato talentos, inclusive o Bernardinho, a padrinha, uma delas, a Tota Magalhães, que já passou pelo Endorfina, acho que tem 20 anos, se eu não me engano, 20 ou 21 anos, e está buscando sair do país, porque aqui no país ela não tem a mínima condição estrutural do esporte, da cultura do nosso país e tal, para ser uma ciclista que possa desenvolver todo o seu potencial. E a princípio, isso quem disse foi o Bernardinho, ela tem um potencial gigantesco, físico, né? Ela tem as valências físicas que ela precisa para ser uma boa atleta. E está buscando oportunidade de sair do país. E tomara que ela consiga, porque realmente aqui no Brasil as chances dela ter sucesso são minúsculas, sucesso que eu digo, né, estourar, né, no mundo, já que o nosso ciclismo também é um esporte não existente, agora de ganhar dinheiro é zero. Ela pode até ter sucesso aqui no Brasil e ter sucesso internacional, mas ganhar dinheiro aqui do Brasil, para que ela possa se sustentar e ter uma família e ter uma condição de vida digna, é zero. Então tem que sair do Brasil, né. E é uma pena, porque eu imagino que isso se repita em quase todas as modalidades, né. Com O cara certeza tem que absoluta. Com o certeza cara tem que absoluta. sair do país, ou o cara vai vir aqui ser um mega campeão, mas não vai ganhar dinheiro, né. Então, assim, infelizmente essa é a realidade, a estrutura de educação brasileira é falha em 1.500 aspectos, a gente sabe disso, né, já existe até um grupo aí da sociedade que discute muito isso e tal, mas, se a gente ainda vai partir para a parte do esporte, e do esporte já mais voltado para o alto rendimento, a gente eu acho que não existe nada hoje no Brasil, né. É uma pena. Nossa, esse tema é um tema que eu gosto bastante, quando relaciona empregabilidade, estudo e esporte. São coisas que eu queria ter tido essa oportunidade de praticar o esporte, e aí sim eu acho que eu tinha um talento razoável que pudesse ganhar uma bolsa nos Estados Unidos, mas imagina, não tinha nem contato, nem meus pais, essa Exato. cultura possível. Mas enfim, quem sabe um dia a gente toma um vinho e conversa sobre isso.
E endorfina, hein, Michel? De onde que surgiu essa vontade sua aí de, pô, vou fazer um podcast? Da onde? Não, e detalhe, né, Luiz? Detalhe. Isso há 5 anos. Pois é, você foi pioneiro, acho, no A Brasil, gente né? a gente tá gravando agora no comecinho de 2021, né? Eu não sei exatamente quando é que vai ao ar. Mas há exatos 5 22, anos, 22, 22. 22, perdão. É. Há exatos 5 anos, no dia 1º de janeiro de 2017, eu decidi que eu ia fazer um podcast. E aí minha mulher é jornalista, e eu falei: "Cara, eu vou fazer um podcast". Ela falou: "Podcast o quê, cara? Do Ninguém nada, do sabe o que é", nada. do nada. Ela falou: "Podcast o quê? Do podcast ninguém sabe o que que é, mas você vai fazer só você que", eu já ouvia podcast há muitos anos. "Cara, eu não conheço ninguém que ouça podcast a não ser você". Mas você escutava gringa, né? É gringa. É, já existiam podcasts Sim, sim. nacionais, Uhum. mas eu não, enfim, meus interesses eram esporte e os esportes que eu gosto e música. E então eu ouvia podcasts ingleses. E da onde que veio essa vontade? Né, então eu só quis contextualizar, porque hoje eu não preciso mais explicar para as pessoas o que é podcast. Há 5 anos eu precisava explicar para as pessoas o que era podcast. A minha mulher, que é jornalista, nunca tinha ouvido falar de podcast antes de eu ter dito para ela o que era um podcast, né, e dizer que eu ouvia podcast. Há muitos anos, ainda morava em Fortaleza, um amigo que era dono de uma loja de disco LP e vendia CD, mas ele vendia mais disco, chamava Desafinado. E eu sempre gostei muito de música. Música para mim é uma coisa, assim, fundamental na minha vida, assim, eu não vivo sem. Embora o podcast tenha roubado bastante do tempo que eu tinha disponível para ouvir música, né, para eu ouvir podcast, mas eu ainda ouço bastante música. E eu sempre fui fã de um programa de rádio chamado Trip FM, que tocava todas as sextas-feiras, das 8 às 9 da noite, que era um misto de música, com um pouquinho de informação e tal, e era totalmente alinhado à revista, né? Acabei me tornando amigo do Paulo Lima, trabalhei na editora Trip uma época e tal, estagiei lá. E aí, eu adorava esse programa, porque trazia músicas novas, que não eram músicas de rádio, e eu sempre fui um cara curioso, eu gostava, né? Assinava revistas estrangeiras de música, sempre tive bastante curiosidade nesse aspecto também da música. E aí aquilo foi despertando em mim uma vontade, depois que eu soube que existia podcast, e falei assim: "Puxa, cara, eu posso fazer um podcast, eu não preciso ter uma rádio onde eu vou ter que vender um programa ou comprar um espaço para poder fazer um programa de música". E não sou radialista, não sou um grande entendido de música, muito pelo contrário, né. E aí, numa conversa com esse amigo meu, dono da loja de discos, eu falei para ele: "Cara, por que a gente não faz um podcast?". Ele era um cara meio nerd e tal, eu pensei: "Bom, esse cara deve saber como é que faz". Eu não tinha a mínima noção. Eu vou falar de esporte, e você vai falar de música, e eu também falo um pouco de música, e a gente faz aí eu pensei em meio que uma cópia do Trip FM, que era esse programa, né, das sextas-feiras, da revista Trip, que está no ar até hoje, são acho que 35 anos. E a gente faz um podcast. Ele adorou a ideia e tal, mas ficou. O negócio ficou assim, tipo, né, se ninguém põe Vamos o fazer um churrasco, é, né? E, enfim, e depois tinha a barreira tecnológica, tecnológica que eu digo assim, a barreira de como é que a gente vai fazer um podcast, né? Como é que faz? E isso eu estou falando, deve fazer aí pelo menos uns 15 anos já, né? Nossa. Pelo menos uns 15 anos já, né? E eu já ouvia podcast. E aí ficou aquilo, mas sempre aquele negócio na minha cabeça. Aí faz um pouquinho mais de 5 anos, eu comecei a pensar mais seriamente. Falei: "Cara, eu quero fazer". As coisas já lá no Pão de Açúcar não estavam indo muito bem, né, o Pão de Açúcar já tinha sido vendido para os franceses, o Abílio Diniz já não era mais, dono do Pão de Açúcar, e a parte esportiva estava realmente, na minha opinião, estava fadada a acabar, o que de fato acabou acontecendo. Aí em janeiro de 2017 eu decidi, na minha cabeça, tipo, não chegou a ser acho que uma resolução, mas eu falei: "Cara, eu vou tirar do papel". Aí comecei a pesquisar,
né, na internet. Eu já ouvia alguns podcasts aí já em português que falavam sobre podcast, né? Acabei descobrindo, aí acabei procurando, acabei descobrindo, acabei assistindo vídeos no YouTube, e aí fiz não chegou a ser alguma coisa muito estruturada em termos de papel e caneta, mas assim, eu fiz um mini business plan na minha cabeça. O que seria a cara do podcast. Aí já logo descobri o nome, estava pedalando e falei, cara, que nome eu vou dar, que nome eu vou dar, que nome eu vou dar. Acabei falando, bem, o nome mais simples e mais óbvio, endorfina, né? E aí falei, cara, eu vou começar falando sobre triatlon, porque é uma maneira de eu também matar minha curiosidade, porque eu convivi com os melhores triatletas do Brasil e não conhecia a fundo a história de cada um deles. Eu tenho uma fluência no triatlon, né? Eu não sou ninguém para começar um programa de rádio, um programa de internet, né? Então não adianta eu querer chamar o Bernardinho no primeiro episódio, né? Era um sonho para mim, assim. Quer dizer, eu ia falar, não, nunca vou receber um Bernardinho, nunca vou receber um Tony Canaan, nunca, um João Amoedo, nunca. Então eu vou nos óbvios. E dentro dos óbvios eu sabia, né, que tinham pessoas ali que eram pessoas super interessantes para muitas pessoas, como Fernanda Keller, como Oscar Galindes e por aí vai. E eram pessoas que eu conseguia ligar na hora para eles e convidá-los. E aí fiz uma relação, né? Fui conversando com a minha mulher trabalha no escritório de advocacia tem pouquíssimo tempo, então, assim, ela me ajudava meio que dando umas pinceladas, mas ela não participou muito, assim, ativamente, ela só deu o apoio necessário. E aí eu, cara, fui fazendo os cursos, quando chegou em março, eu comprei um equipamento bem simples, que eu também pesquisei o que equipamento eu tinha que fazer, e liguei para Fernanda Keller, a primeira pessoa que era minha madrinha do primeiro casamento. Na hora ela topou, nós temos uma relação muito legal, a gente não convive, mas assim, quando a gente se fala é super bacana. Falei, cara, então você vai ser minha convidada número 1, que eu preciso começar com... Começar bem. E é a rainha do triatlon brasileiro, para também, né, eu também não sou bobo, né, não vou começar com um qualquer do nada, eu vou começar já logo com uma pessoa que possa chamar a atenção. Cara, e aí, em algum momento eu gravei, entre março e maio, e aí em junho, dia 2 de junho, se eu não me engano, 3 de junho, eu coloquei no ar, né, de uma maneira muito precária, eu mesmo que editei, eu não corto, que montei e tal, fiz do jeito que eu aprendi que dava para fazer, e pensei, cara, eu vou fazer durante 6 meses, custe o que custar, eu não paro antes. Daqui a 6 meses, e eram 2 por mês só, né, no meu plano inicial. Daqui a 6 meses, daqui a 12 episódios, eu vou refletir para ver se eu sigo. E aí a minha filha abriu uma conta para mim no Instagram, eu não sabia nem como é que abria, e pensei, bom, eu vou usar o Instagram para divulgar, né, não tenho como eu divulgar, anunciar onde, enfim. E aí, cara, criei também um sisteminha no Instagram que eu achei que fosse interessante para divulgar, que eu mantenho até hoje. E, cara, só que o negócio foi dando certo, né? Você vai contando para as pessoas, aí do nicho do triatlon, eu percebi que, assim, na minha cabeça, a minha audiência ia ser assim, 50, 70, 80, 200 pessoas ouvindo um episódio, com a Fernanda Keller, por exemplo. Mas logo de cara da Fernanda Keller eu tive 700, 800. Então, talvez a minha baixa expectativa foi o que me motivou a estar continuando, porque eu tirei o número da minha cabeça. 50, 100, 200, né? Até porque você está começando um negócio do zero, você vai contando para as pessoas, olha, ouve, eu tenho um podcast, ouve, eu tenho um podcast, ouve, eu tenho um podcast. E através do Instagram. E aí, cara, uma coisa leva a outra, acabei descobrindo um cara logo no terceiro episódio que é um amigo da minha mulher, que mexe com a qualidade de som e áudio, então ele acabou fazendo para mim os podcasts, o que tirou um trabalho que para mim era super chato e difícil e não era bom. Então ele acabou fazendo para mim a qualidade do áudio melhor, e para mim a qualidade técnica, não só da pauta, mas a qualidade técnica para mim sempre foi fundamental. Até porque eu aprendi que se o áudio não é muito bem gravado, as pessoas também não, você não retém as pessoas, né? As pessoas saem. Cara, e aí foi natural, eu abri o leque do triatlon para outras modalidades, né, destrinchei as modalidades, e hoje, quase 5 anos depois, eu já estou, né, com grandes executivos, tipo, eu liguei semana retrasada para o presidente da Oi, na maior cara de pau, pelo Instagram,
me apresentei, ele me deu o telefone dele, o cara topa na hora. Então, assim, eu já ganhei um pouquinho dessa fama de estar tendo um reconhecimento das pessoas que fazem os esportes relacionados ao mundo do triatlon, ou do mountain bike, ou da ultramaratona, e uma coisa vai levando a outra, né? Assim, a cada episódio eu ganho novos ouvintes, isso é um fato, né? Eu perco muitos, porque tem gente que ouve 1, 2 episódios e por algum motivo não volta, mas a cada episódio eu ganho ouvintes porque o convidado atrai ouvintes novos, né? E é a maneira que eu tenho de reter novos ouvintes, as pessoas descobrirem o endorfina, porque é fato, né? O endorfina não é uma unanimidade em termos de conhecimento, não é todo mundo que faz esporte que conhece o endorfina. E a minha ambição é extrapolar ainda o mundo das pessoas que praticam o esporte, né? Eu quero trazer pessoas que não praticam, eventualmente para praticarem, inspirados não por mim, de novo, pelas histórias dos meus convidados. Então, foi aí também que eu comecei a trazer convidados, entre aspas, não ilustres, pessoas não famosas. Por exemplo, o Amilcar, que é um amigão meu de muitos anos, quando ele me contou toda a história dele depois de um reencontro, depois de anos sem se ver, e ele me contou toda a história dele, dos 2 filhos e tudo mais, a gente estava almoçando aqui perto, e ele já era fã do Endorfina, e eu falei: "Cara, Mica, para de falar, não me conta mais nada, porque eu quero manter minha curiosidade para várias coisas que eu quero perguntar, mas eu quero te convidar para gravar". Foi assim que surgiu a história do Amilcar. E cara, é um dos episódios, mais ouvidos até hoje no Endorfina. Ele nem mesmo não acredita. É uma pessoa comum, não é o mega campeão do Ironman, embora ele esteja melhorando e desempenhando super bem, mas ele é um cara, né, que é um advogado, um cara que trabalha pra caramba, mas é um cara que acorda às 3 da manhã para fazer 7 horas de rolo, cara, para aproveitar que as crianças estão dormindo, porque a hora que elas acordam ele tem que estar lá presente, né, ele é praticamente um pai que cuida dos 2 filhos. Então, aí eu acabei trazendo esse tipo de pessoa justamente para aproximar o ouvinte desse tipo de gente. Porque a pessoa adora ouvir sobre o Bernardinho, que foi um convidado fantástico, o mesmo o Nauber, ou o Alexandre Birman, que é um mega executivo, mas as pessoas se veem muito distantes. Mas agora, a hora que você ouve uma pessoa que está, mais ou menos alinhada ali com o que você faz, um cara que trabalha, um cara que precisa de trabalhar para ganhar dinheiro, sustentar a vida e sustentar o seu esporte, um cara que tem desempenho, que acorda de madrugada, que tenha uma vida, normal, como a maior parte das pessoas tem, pelo menos as pessoas de classe média, e isso foi criando uma empatia muito grande com o público, né? E aí, é claro, né, uma coisa leva a outra, o público vai crescendo, eu percebi que o meu networking é bizarramente gigantesco, eu não tinha noção, isso foi uma das gratas surpresas que eu tive com Endorfina, além, claro, dos aprendizados. Mas, assim, tipo, o fato de eu conseguir chegar num Bernardinho, de eu conseguir chegar num Tony Kanaan, num Christian Fittipaldi, é tudo através de amigos que eu não sabia que eu conseguiria chegar nessas pessoas. Alexandre Birman. Cara, se você me falasse há 1 ano, tipo: "Olha, meu, por que você não convida o Alexandre Birman?" Eu falei: "Cara, como é que o cara vai aceitar um convite meu? Quem sou eu para um executivo desse vir falar aqui no Endorfina?" Mas eu descobri que tem um amigão meu, que já foi do Endorfina, que é amigão do Alexandre Birman, que eu não tinha noção. Ele falou: "Cara, eu ligo agora para o Alexandre Birman, por que você não chama ele?" Cara, e aí uma coisa leva a outra. Então, assim, eu tô nesse patamar agora, né, de abrir o leque, né, recebi agora a BMX, vou falar agora um pouco sobre polo aquático, falei ontem com o Bruno Fratos, você vê, o Bruno Fratos, ele me escreveu, cara, eu fiz um post dele, porque a história dele é muito legal, e ele me escreveu e eu falei: "Pô, cara, você não topa vir no Endorfina?" Do nada. Ele falou: "Claro". Então, assim, cara, você descobre também que um pouquinho de cara de pau vai bem, né, Lógico. mas eu estou construindo uma reputação que me orgulha bastante, e o que eu fico mais contente, assim, é que eu tô de novo, não é sobre mim, né, porque eu acabo aparecendo um pouco, porque sou eu que apresento e eu tento dar um tom pessoal e falo um pouco das minhas experiências. Mas eu estou querendo aprender em primeira mão e matar as minhas próprias curiosidades, essa é a vantagem que eu tenho na posição de apresentador, né, eu tiro a minha própria curiosidade, então eu faço as perguntas que eu decido fazer, mas claro que eu também acho que sejam interessantes para que outras pessoas aprendam. Então, assim, é o que minha mulher fala, cara, assim, daqui a pouco você vai virar uma enciclopédia ambulante do conhecimento, relativo
aos ensinamentos da vida e do esporte, porque você está conversando com pessoas que às vezes são sonho para a maioria das pessoas conversar. E eu estou tendo acesso a essas pessoas e acesso em primeira mão em conversas que muitas vezes, né, tipo o Joaquim Cruz, durou 4 horas. Foi o primeiro episódio que eu precisei parar para ir ao banheiro no meio. Eu falei, Joaquim, não estou aguentando, cara. Eu preciso ir ao banheiro. E o cara gentilmente ficou, ele que quis ficar 4 horas, eu não quis ficar 4 horas, não impus nada, o cara que ficou, e eu fui aproveitando, né, se a conversa tá boa, e daí que vem o meu slogan. Ficava 12. E daí que vem o meu slogan, né, cara, quem é que não gosta de uma boa história? É uma pergunta retórica, mas a verdade é essa. E depois tem um outro contraponto, que eu fui aprendendo ao longo aí dos últimos 2, 3 anos. Muita gente criticava no início o Endorfina. Pô, é muito longo, próprias pessoas amigas, né? Cara, faz mais curto, tem que ser 20 minutos, meia hora. Eu falei, cara, mas eu não vou conseguir extrair do convidado as informações que eu quero, porque em 20, 30 minutos, provavelmente ele já fez uma outra entrevista, ou ele já faz ele mesmo no canal dele do Instagram, no YouTube dele, ele já faz essas pinceladas. O que eu quero é pegar pontos que são pouco abordados, são pouco explorados, e que surpreendem os ouvintes. Porque se você quiser ver quais são os tempos e os resultados, sei lá, da Poliana Okimoto, e os treinos mais difíceis, isso aí está tudo escrito no Wikipedia dela, que alguém fez, ou que ela fez, ou está no site dela, ou ela mesma diz isso no Instagram dela. Eu quero tentar abordar outros aspectos da vida de uma pessoa como ela, ou do Henrique Avancini, que foi difícil, porque é uma pessoa muito explorada publicamente, né? Então, aí eu trouxe o pai do Henrique Avancini para a gente falar um pouco também sobre quem é o pai, para saber como é que é a relação dele com o filho, para saber de onde que... Então, eu fui pegando também o jeito, e claro, né, você vai pegando a prática, né? Eu fui estudando, fui aprendendo, eu ouço e leio sobre podcasts todos os dias, seja sobre pesquisa, seja sobre perguntas, como você deve fazer perguntas. Eu assisto muito programas de entrevista hoje com um olhar muito crítico, né, para ver o que eu posso acertar, o que eu posso aprender, ou o que eu estou errando. E estou sempre aberto, cara. Quando eu erro, né, teve outro dia aí um ouvinte escreveu e falou que nunca mais vai ouvir porque eu fiz isso, aquilo, outro. Eu falei, cara, você talvez tenha razão mesmo, peço desculpas. Então, de novo, cara, eu estou sempre tentando aprender. Eu sei que eu estou longe de ser perfeito, que não vou chegar na perfeição e que não vou agradar todo mundo, isso também eu tenho esse consolo. Se nem Jesus Cristo agradou a todos, quem sou eu para dizer que eu vou agradar todo mundo que vai me ouvir? Mas eu estou me esforçando para fazer um podcast cada vez melhor e trazer inspiração para as pessoas, literalmente mesmo, assim, que as pessoas ouçam e saiam motivadas, pilhadas e que fiquem refletindo. Sabe quando você assiste um filme bom no cinema? Você assiste Homem-Aranha ou 007, é uma maravilha. Mas você sai do cinema, cara, talvez você nem converse mais com a pessoa que você foi ao cinema sobre aquele filme. Agora, você assiste um filme, sei lá, O Pianista ou A Lista de Schindler, cara, é uma coisa que você sai do filme, você fica pensando, eventualmente você até sonha à noite. O meu objetivo com Endorfina é provocar isso nas pessoas, que as pessoas saiam e reflitam sobre aquilo que elas ouviram, né? E que processem, digiram aquilo e que, de alguma maneira, elas consigam tirar alguma coisa para a vida delas, né? Que seja, como eu gravei com a Ariane Monticelli, que foi pega flagrante aí no doping, assumiu que tomou doping. Foi uma polêmica quando eu trouxe ela para conversar, e eu não faço nenhuma apologia ao doping, mas eu queria ouvir, né, quais foram as inseguranças, quem é essa mulher que resolveu apelar e que foi pega e assumiu, e ela mesma se autoexilou, e ela mesma está se punindo por conta dessa falha da vida dela. Alguns ouvintes me criticaram naquela época, mas eu acho que todo mundo, mesmo essas pessoas, tem alguma coisa a ensinar pra gente, nem que seja para assim, cara, tá vendo como ela pisou na bola? Eu não vou pisar na bola. Quem sabe um jovem atleta ouviu e tirou dessa conversa uma lição, tipo assim, cara, não, eu estava pensando em pisar na bola, não vou não, olha lá como ela se lascou, coitada, né? Então, assim, esse é o meu humilde objetivo, de influenciar as pessoas, não num sentido ou no outro, mas de criar uma evolução mental nas pessoas, para que elas possam, de alguma maneira, processar aquela informação e aplicar nas suas próprias vidas, aí sim, da maneira que elas quiserem, né? Eu não estou aqui para dizer o que alguém tem que fazer ou não tem que fazer, né? Quem sou eu? E eu lembro, há uns anos atrás, quando eu tinha escutado podcast, não escutado podcast, eu tinha escutado sobre podcast. Alguém falou podcast, não sei o quê,
Eu nem dei bola e tal, e até então eu morava no interior, então o que eu dirigia era coisa curta, então música, sempre música, rádio música, CD ainda, né? E aí, quando eu vim para São Paulo me especializar, e por aqui fiquei, que eu queria mesmo fazer mesmo, escutei um casal de amigos, tal, dois casais, na verdade, de amigos, aí podcast, tal, aí eu peguei e falei, meu, o que que é, tal? Cara, é isso, isso, isso. Na hora que ele falou, eu me senti tão para trás, Michel, porque eu falei, meu Deus, que ferramenta genial. Eu falei assim, como assim? Eu posso escutar que eu quiser? Porra, tem tudo, cara. Eu peguei e falei, não é possível. Sabe quando você sente que você está na década de 20? E eu falei, meu Deus, eu sou um cara que gosta sempre fazendo coisa, né? Sempre aprendendo, sempre maximizando o meu tempo. Eu falei, meu Deus, não é possível, não é possível. A partir dali, então hoje assim, eu não consigo escutar música no carro. É só podcast. Eu disse em São Paulo, quer queira, quer não, qualquer lugarzinho perto é meia hora. Exato. Pô, então eu nem ligo às vezes. Na maioria das vezes eu nem ligo que é longe. Eu até agradeço. É um tempo que eu vou ter. É verdade, é um tempo que eu vou ter comigo mesmo. Exato. É um tempo que eu vou aprender, e é o que você falou. Eu vou aprender, eu vou digerir e fico com aquilo na cabeça, com as histórias na cabeça e tudo tal. Hoje, Michel, claro, você é um cara estudado, enfim, que lê muito, consegue ter seus rendimentos e tudo, mas o podcast que você faz, não quero saber de valores, nem números, pelo amor de Deus, mas ele te traz uma rentabilidade, não? Então, esse é um assunto, eu falo sem problema nenhum, esse é um assunto super, não polêmico, é um assunto que está sempre em pauta, né? Porque a mídia é fabulosa, é, o podcast tem vantagens que a tela não tem, né? E claro, são diferenças, na verdade, né? Mas o podcast, ele acabou, eu acho que ele acabou crescendo muito, pelo que eu li, muito em virtude dessa saturação das telas que a gente ainda vive, né? Todo mundo, de repente, começou a ter um celular na mão, todo mundo começou a assistir YouTube, Instagram, as redes sociais e tudo mais, e de repente a gente foi se afastando do rádio, foi se afastando do áudio, e aí você muitas vezes vê um vídeo no YouTube, seja no ônibus, no metrô ou no próprio carro, né? Infelizmente as pessoas assistem e não dão muita atenção pro áudio, porque o vídeo acaba chamando muito mais atenção do que o áudio. E a hora que o podcast decolou de fato foi exatamente, acho que coincidiu com esse momento já tendo esses problemas de muito tempo de tela, né, do screen time e todos os efeitos negativos que isso causa na pessoa, e são distrações, né, você se distrai com a imagem, muitas vezes você não ouve muito o áudio, né. E aí o podcast decolou, e o podcast tem uma barreira de entrada mínima, né, assim, qualquer um consegue fazer, hoje em dia, então, com um celular, você grava um podcast. E aí, claro, teve esse boom, mas, e aí nos países do primeiro mundo, né, no hemisfério norte, basicamente, o podcast já estava muito adiantado, cresceu, e aí, a hora que atrai público, atrai a atenção da mídia, atrai a atenção dos anunciantes, das agências, e aí a coisa começa a ser monetizada, e aí o podcast foi agregado aí na plataforma do Spotify, não foi à toa, e foi isso que deu um boom do podcast, principalmente aqui no Brasil, o Endorfina surfou essa onda felizmente, né? No comecinho de 2019, se eu não me engano, de 2018 para 2019. Eu já monetizava o podcast a essa altura, porque como eu sou um cara que estudou e começou com um podcast de uma maneira mais séria, muito embora não tinha pretensão de ele ser alguma coisa que crescesse, porque eu não tinha ideia se ele ia crescer, esse meu mini business plan que eu fiz, ele contemplava sim, eu estar vendendo espaços publicitários, mas inicialmente para pagar as contas do podcast, que não são contas altas, né? Eu acho que de todas as mídias que existem hoje, o podcast é a que a que menos custa. Mas você tem algumas maneiras de monetizar o podcast que são conhecidas hoje, pelo menos as principais que todo mundo fala. É vender conteúdo pago, que é você publicar sob medida para quem paga, né? Então é uma assinatura, que no Brasil isso não existe ainda, ou se existe eu não tenho conhecimento, eu sei que teve uma empresa que tentou fazer e que faliu, não tirou nem do papel. O Spotify deve começar esse ano ainda aqui no Brasil, o Spotify já faz isso, você paga, né? Aí você vira um assinante,
e aí vai aparecer lá no teu celular, ou na tua tela do computador, ou no tablet, que tem um episódio, e esse episódio está escrito lá pago. Se você paga, você clica lá e ouve. Se você não paga, você clica lá e não toca, tá? Isso já existe, já existem outras inúmeras plataformas que fazem isso, mas a mais popular plataforma de podcast do mundo é o Spotify, né? A Apple, ela domina nos Estados Unidos, mas fora do mundo, fora dos Estados Unidos é Spotify. Mas existem fazendo isso, mas ainda também não trouxe para o Brasil. Aí tem uma maneira de você vender anúncio, que é o que eu vendo no Endorfina, tem uma maneira de você conseguir doação das pessoas, que é o que eu também hesitei muito em fazer, mas faço no Endorfina, mas a gente não tem muito essa cultura aqui no Brasil, né, de contribuir sem que você seja obrigado, né? Todo mundo paga o Spotify, todo mundo paga o Netflix, mas o cara não quer pagar para ouvir um podcast. Então, eu tenho aí nobres e honrados ouvintes que pagam o Endorfina, que contribuem com 20, 30, 50, 60, às vezes R$200 por mês, mas é uma parcela muito pequena, mas ajuda a pagar as contas. Aí de grão em grão a gente vai somando, né? Hoje no Endorfina eu tenho apoio dos ouvintes, que são muito bem-vindos, e o apoio de patrocinadores. Sejam patrocinadores que são amigos, pessoas que eu conheço e que acreditam no meu trabalho e no potencial do Endorfina, são pessoas que vêm através já de indicação, são agências que procuram Endorfina por conta da posição de destaque que o Endorfina tem nos rankings, né, que aí as marcas Apple, Spotify, Google, Deezer fazem rankings, e o Endorfina está sempre bem colocado. E você pode vender a você mesmo, né? Então, se eu criar, sei lá, uma confecção, ou se eu começar a dar palestras, até por conta do Endorfina, eu posso usar o Endorfina para ajudar a vender as minhas palestras. É você vender um subproduto ou um produto que você tem. Então, se você é médio que criar um podcast, você pode vender os teus serviços através, né? Vender, que eu digo, é vender indiretamente ou até diretamente os teus serviços. Não existe outra maneira de você ganhar dinheiro com um podcast diretamente. Ou você ser comprado por uma Globo, por um Spotify, ganhar um dinheiro com aquilo, que eu já não sei se é salário ou o que é, e aí você faz o podcast e deixa a Globo vender os anúncios, deixa o Spotify vender os anúncios por você, você não precisa vender os anúncios. O Endorfina, ele opera nesses 5 anos totalmente no azul. Todo o dinheiro que eu fiz no Endorfina até hoje, que não é muito, não paga minhas contas. Hoje quem me sustenta é minha mulher, porque já faz 2 anos, desde a pandemia, eu decidi investir. Parei de fazer outras coisas que eu estava fazendo, também por conta da pandemia, e decidi, então, e por conta da minha filha pequena, sou eu quem fico com a minha filha pequena, já que minha mulher trabalha num regime aí praticamente de semi-escravidão, e aí eu resolvi investir tudo que eu tenho, que são poucas horas só por dia, não são muitas, no Endorfina para tentar transformá-lo num podcast que dê dinheiro. O ano de 2021 foi o melhor ano financeiro do Endorfina, então eu terminei o ano muito animado, achando que 2022 pode ser melhor. Mas eu estou tendo esse privilégio, graças à minha mulher, de não precisar me preocupar em pagar nenhuma conta, minha mulher que está pagando as contas. Mas eu ganho sim dinheiro com ele, eu faço dinheiro, pago todas as contas e invisto nele, faço as minhas camisetas e fiz agora uma linha de energéticos. Eu consigo investir de volta nele para tentar fazê-lo crescer cada vez mais. Essa é a fase onde eu me encontro hoje. Mas não é fácil, não é fácil. E, né, eu estava conversando com um amigo meu, podcaster, no sábado, ele apresentou o Café com Tri, que é um podcast super legal, mas ele está dentro de uma estrutura, de uma fábrica de podcasts e tudo mais, mas mesmo para eles o negócio não é fácil, porque o podcast, por característica, ele é uma mídia de nicho, mas você precisa ter uma audiência relevante para que seja interessante. Não adianta você ter 30 ouvintes, não adianta você ter 50 ouvintes, né? Até porque a concorrência hoje em dia é muito grande, né? E é o que eu aprendi agora faz pouco tempo também enfim, numa matéria aí que eu li, num curso que minha mulher fez e a gente conversou bastante. Hoje em dia a gente concorre, todo mundo concorre com todo mundo, porque a gente concorre pela atenção das pessoas, né? Então, eu não estou concorrendo com o Café com Tri, ou com Três Lados da Corrida, ou com o Bike Hub, por exemplo, que são podcasts que eu ouço, adoro, e falam do mesmo tema que o meu fala.
Eu estou concorrendo com o Netflix, eu estou concorrendo com as músicas do Spotify, eu estou concorrendo com o YouTube, eu estou concorrendo com, enfim, com a televisão, com o rádio, porque a gente está concorrendo pelo tempo das pessoas, né? Então, eu acredito que vai ser cada vez mais difícil de você conseguir ter relevância no meio do podcast. Eu tinha o número na minha cabeça, mas agora me fugiu, mas assim, tipo assim, acho que ano passado surgiram, acho que 600 mil podcasts, surgiram 600 mil podcasts no mundo, ou talvez no Brasil, alguma coisa assim. É um número assim que você fala, cara, não é possível. E aí as pessoas não têm só um interesse, ainda tem isso, né? Por exemplo, eu uso podcasts de música, de esporte e podcasts de notícias, né? Então eu não acho que as pessoas só ouçam o Endorfinas. Eu estou concorrendo também com o tempo das pessoas, né? Que eu estou pedindo para que as pessoas dediquem ao Endorfina. Tem podcasts de línguas, tem podcasts de notícias. Então, assim, vai ser cada vez mais difícil, na minha opinião. E, em contrapartida, as agências, as marcas, as empresas estão cada vez mais abertas a investirem no podcast. Então, não tem caminho fácil, não é uma coisa assim, beleza, eu consigo anunciantes facilmente, eles pagam o que eu peço e está tudo bem. Então, como tudo na vida, não é fácil, né? Mas dá para monetizar. 600 mil no Brasil? Ou no mundo, eu estou agora confuso aqui, assim, eu precisaria acessar de novo. Meu Deus, tá quase igual salão tá quase igual barbearia, hamburgueria, pô, abrir aqui em São Paulo. A quantidade de podcasts mortos é gigantesca, né? Ainda tem isso. Com certeza, né? assim como qualquer estabelecimento aqui em São Paulo, né? Que abre e fecha, é uma vibração, mas enfim. O cara faz 3, 4, 5 episódios e não faz mais. Eu mesmo tenho 2 amigos que um deles eu ajudei a fazer podcast, ele fez uns 10 ou 15 episódios, ele passou da barreira dos 3, 4, que é a barreira, a taxa de mortalidade está aí na faixa do... Ele fez uns 15 e parou, né? E como é difícil monetizar e as pessoas começam de uma maneira, assim, não profissional, né? Eu digo assim, é um hobby, e toma tempo, as pessoas acabam desistindo, porque, cara, tipo, 2 amigos meus lá do Rio de Janeiro falaram, a gente não tá mais com tempo de fazer. Porque aquela coisa de se encontrar no sábado e fazer, por algum tempo, tudo bem, mas a partir do momento que você fica meio com esse compromisso com tua audiência de ter um episódio a cada 15 dias, aí você tem que, sim, todo sábado, ou quase todo sábado, se encontrar com teu amigo para gravar um episódio, ou conversar, ou chamar um convidado, fazer uma trilha sonora, né? Cara, acaba sendo, né, assim, dá para fazer, mas exige um pouco mais de disciplina. E se a pessoa ainda é um atleta ou faz alguma outra coisa, tem família, tem trabalho, tem horas que o cara realmente... E o cara falou para mim, a gente vai parar, porque é muito legal, a gente adora, mas a gente não está tendo mais tempo de fazer. E isso, se gerar estresse, aí também perde a graça, né? Se gerar esse estresse de tipo, ai, que saco, tem que fazer, ai, que saco, tem que fazer, né? Então, o podcast tem essa característica também, né? Ele aceita todo mundo, ele tem braços abertos para quem quiser, a barreira de entrada é mínima, mas, ao mesmo tempo, para você ter uma audiência, tem um número que diz que eu acho que mais de 90% dos podcasts do mundo, ou cerca de 90% dos podcasts do mundo, não tem 1.000 ouvintes, 1.000 acessos por episódio. Isso aí numa faixa aí que se contabiliza, é padrão no universo do podcast, de 30 dias. Se em 30 dias você não tiver 1.000 acessos, você está dentro de 90% dos podcasts do mundo. Para ter mais de 1.000 ou até 1.500, alguma coisa, assim, tipo, você faz parte já desses 10% finais, você faz parte aí de 5%, 6%. E para ter mais de 1.500 ou 2.000 ou 3.000 acessos, aí é tipo assim, 2% dos podcasts do mundo. Então, né, tem muita concorrência, tem muita gente fazendo, mas acabou ficando muito segmentado, o que não significa que você não consiga comercializar, né? Você pode encontrar, sim, empresas, marcas, até amigos, que tenham interesse exatamente naquele público que é um público muito nichado que você fala. E eu comecei assim, com marcas que falam diretamente para aquele público. E, de certa maneira, ainda estou vinculado a essas marcas, a esse tipo de anunciante.
mas já surgiu interesse de Heineken, já surgiu interesse de Pão de Açúcar, no meu caso, coincidentemente, profissional com Pão de Açúcar mais, e já são agências que estão trabalhando para marcas e buscando oportunidades em podcasts. Aí, claro, né, você precisa ter alguma relevância dentro daquele segmento, dentro daquele nicho, né? Eles não vão pegar qualquer um, eles vão procurar os que estão mais bem ranqueados, ou os que têm uma linha editorial que diz mais respeito ao que eles estão procurando, né? Moeda de troca, né, Michel? Não tem como, né? Exato, Não tem é, como. é. Pô, a gente tem um tempo, né, que eu faço mais ou menos com quem eu converso. Infelizmente, eu passaria muito mais, porque você é um cara que tem muita história, um cara que eu já te falei, né, sem demagogia nenhuma, que sou muito fã do seu trabalho. E agora da sua vida também, conhecer um pouco mais. Até quero que você deixe uma mensagem final aí, mas que você tem muita coisa que você pode falar, né? Tanto para o atleta novo, para pensando nos estudos, na leitura. Então, assim, eu aprendi muito com a sua história, né? Com a sua história de vida mesmo, porque não sabia disso, né? Por exemplo, da perda precoce do seu pai. Então, você podia também, você já começa aí a lição, para mim, pelo menos, né? Você foi falando e na minha cabeça já, você poderia muito bem ter desviado, porque você não teve a figura paterna, você tinha uma condição confortável, ou seja, todo o alimento para ser o cara rebelde, né? Pelo contrário, não, você se viciou em outra coisa, né? Você acabou tendendo para o esporte, levou a sério, sim, o estudo também, talvez não tenha sido mais enfático nisso, mas por questões, né? Depois o esporte mostrou a importância do esporte, não só como disciplina, mas como amizade, como network, como conhecimento de mundo mesmo, né? E você conseguiu viajar e conhecer muitos lugares, culturalmente falando. E hoje mudou de carreira, né? Você passou por diversas carreiras, então que tudo bem, isso é normal, pode acontecer, que bom que acontece, isso é muito comum, coisa que não acontecia antigamente, na época dos nossos pais, por exemplo, não existia esse tipo de coisa. Exato. Hoje a gente sabe que pode, então assim, e dentro disso se ramifica em um monte de braços de informações que você me trouxe hoje e trouxe para quem for escutar. Então, mais uma vez, eu agradeço esse seu tempo, porque o que eu mais prezo, Michel, é exatamente isso, essa moeda que é o tempo. A coisa mais valiosa para mim que tem, mais valiosa. Então, eu aprendi demais, torço muito para você, para sua família, pelo seu projeto, que continue só bombe. Obrigado. Com endorfina e outras coisas que você pode fazer, principalmente sua família, que é um projeto também. As meninas cresçam bem. A Nina, principalmente, que é pequenininha ainda. E queria deixar uma mensagem aí, Michel, para quem assistir você, para quem assiste o Endorfina, obviamente, mas para a molecada mais aí de estudo mesmo, o pessoal que é atleta, que é amador, que está tentando conciliar o estudo com o esporte, enfim, alguma coisa do tipo aí, porque bagagem você tem muita, meu. Legal. Ah, cara, assim, eu acho que o recado já foi dado aqui ao longo da conversa, mas se a gente pudesse aqui sintetizar um pouquinho o que nós conversamos aqui hoje, mesmo para uma audiência não tão jovem, mas eu acho que a curiosidade, você está sempre aberto a novas experiências, a novas amizades, a novas oportunidades. Cara, eu já trabalhei em McDonald's, eu já fui segurança de boate, já carreguei lixo uma vez, passei a noite inteira num caminhão de lixo, já fiz tatuagem, a gente não falou, acabou não falando, mas eu cursei marketing, me formei em 2020, justamente já por conta do endorfina, era uma coisa que eu tinha bastante vontade e tal. Eu falei, cara, né, eu vou fazer agora sim uma faculdade, fiz uma faculdade com, sei lá, comecei com 48, 49 anos. Foi uma experiência super bizarra, mas, cara, muito legal, assim, eu mesmo fiquei orgulhoso de mim mesmo. Então eu acho que a gente ter essa curiosidade, a gente ter um pouquinho de inconformismo, de se acomodar no lugar, eu acho que acordar cedo é uma coisa fantástica para todo mundo, porque você aproveita a energia do dia, a luz do dia, faz alguma coisa já para você, que seja um estudo, que seja um esporte, ou que você chegue mais cedo no trabalho, ou que você... eu acho que a síntese de quem eu sou e o que me trouxe até aqui foi essa inquietação e essa curiosidade, essa vontade de estar querendo aprender, de saber que quanto mais a gente sabe, a gente não sabe, a gente percebe que não sabe, né? Uma coisa que eu aprendi com o Abílio Diniz já faz muitos anos e no livro dele, o primeiro livro dele, que também agora me fugiu o nome,
que o conhecimento não é nada se não for compartilhado, né? Então, assim, por isso que eu me abro aqui para falar sobre o podcast ou sobre a minha vida, ou quando você me ligou, eu me ofereço para, enfim, falar o que eu sei, não que eu saiba tudo, mas assim, eu gosto de compartilhar o que eu sei, porque eu acho que essa é a maneira que a gente tem também de fazer a nossa contribuição para o mundo, né? Para quem quer que seja, e uma maneira de aprender, né? Uma maneira de você eu acredito que tudo que a gente faça aqui, a gente vai receber de volta aqui. Então, se a gente pregar a solidariedade, se a gente pregar a amizade, se a gente pregar valores que são tidos como virtudes aqui no nosso mundo, a gente vai estar contribuindo para um mundo melhor e isso vai bater de volta na gente, né? Então, a gente tem a chance de viver mais plenamente, mais feliz, enfim. Então, eu acho que fica aqui o meu recado da gente ser curioso, da gente aproveitar as oportunidades na vida, da gente estar aberto para aprender e da gente estar aberto para colaborar com as pessoas para que a gente tenha um mundo melhor e que a gente possa inspirar e ser inspirados pelas pessoas. Sem palavras, pô, fantástico. E humildade, né? Que eu vejo isso em você. Não tem como dar errado mesmo, você merece tudo. Cara. Você é um cara que transpira energia do bem, cara. Pô. Que bom, cara, que bom. Obrigado mesmo. Tô tentando, tô no meu caminho aqui. Você tá no super caminho, cara, super caminho. Te espero em casa para a gente tomar um vinho, bater um papo melhor. Obrigado, mais prolongado cara. ainda. Sou seu fã, espero que tudo de bom, como eu te falei. Boa sorte, Michel Bogli, do Endorfina. Obrigado mesmo, Michel. Legal, cara. Obrigado, Liz. Boa sorte. Saúde aí para você e sua família também. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Você para aí? Eu paro aqui. Parei agora. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Legal, cara. Obrigado, Liz. Um abração. Depois você me avisa quando vai ao ar. Pode deixar. Um abraço.